Bem-vindo ao podcast Crer para Viver, o podcast em que colocamos a fé em conversa com o mundo em que habitamos. Aqui, acreditamos que pensar teologicamente não é fugir da realidade, é mergulhar nela com mais profundidade, mais honestidade e, esperamos, mais lucidez. Imagine um pastor no palanque, ao lado de um candidato. Imagine um padre no altar, insinuando em quem a consciência cristã deveria votar. Imagine você mesmo, no grupo de família do WhatsApp, sendo cobrado a escolher um lado, porque dizem: quem é de Deus vota sim. Agora, uma pergunta simples, mas que incomoda: é lícito ao cristão participar da vida política na sociedade? Essa pergunta não é nova. Ela atravessou o século XX, atravessou guerras, atravessou revoluções e chega até nós aqui, agora, num Brasil em ano eleitoral. Este episódio vai justamente atrás dessa pergunta e de outras que nascem dela. E ela chega num momento especialmente sensível. Vivemos um ano eleitoral no Brasil. As redes sociais, os púlpitos, as sacristias e os grupos de WhatsApp têm sido mais uma vez palco de um debate que não é novo, mas que parece se intensificar a cada ciclo. Qual é o lugar da fé e das lideranças religiosas na disputa política? Padres e pastores endossando candidaturas, igrejas tornando para alguns extensões de campanhas, fiéis se perguntando se estão votando com a consciência ou com a cartilha da sua comunidade de fé. Estes são problemas de domínio público, que estampam manchetes e dividem famílias. E é exatamente esse tipo de tensão que o episódio de hoje nos ajuda a pensar com mais profundidade. Para isso, vamos voltar quase um século no tempo, e com o auxílio de dois professores que dedicaram parte da sua vida acadêmica a pensar a fé e responder esse tipo de questão. Eu sou Laércio Guimarães, hoje substituindo o professor Timóteo, que está de férias. Sou graduado e especialista em História pela Universidade Federal de Goiás. Também possuo formação em Teologia pelo Instituto Superior de Teologia Luterana. Profissionalmente, trabalho com TI há mais de 30 anos, sendo formado em Sistemas de Informação pelo Instituto Federal de Goiás. Comigo, à mesa, está o professor Cláudio Ivan de Oliveira. Ele é doutor em Psicologia pelo UNB e leciona História e Epistemologia da Psicologia na PUC de Goiás. Além disso, é teólogo pelo Instituto Superior de Teologia Luterana, na linha de pesquisa Pastoral e Urbanidades. E também está conosco o professor Anderson Clayton Pires. Ele é sociólogo, filósofo e teólogo. Possui doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um segundo doutorado em Teologia com ênfase em Hermenêutica Bíblica pela EST de São Leopoldo. Hoje, nesta mesa, vamos discutir um texto denso intitulado O Cristão na Sociedade. Para quem não é da área, vale uma apresentação rápida. Barth é considerado um dos teólogos mais influentes do século XX. Alguns diriam que é o mais influente. Ele rompeu com a teologia liberal de sua época e ajudou a construir o que ficou conhecido como teologia dialética, ou teologia da crise. Uma teologia que insiste na radical diferença entre Deus e todos os projetos, sistemas e ideologias humanas, por mais bem intencionados que sejam. O texto que discutiremos hoje nasceu de uma conferência que Barth proferiu em 1919 na Alemanha, para um grupo, acredite, de socialistas religiosos, pastores e teólogos que acreditavam que o socialismo era praticamente a realização política do reino de Deus na Terra. O momento histórico é decisivo. A Primeira Guerra Mundial havia acabado de terminar. O Império Alemão tinha ruído e a Alemanha vivia sua própria revolução. Era um tempo, portanto, de enorme expectativa política e de enorme tentação de fundir a fé ao projeto político. E é exatamente aí que Barth surpreende sua plateia. Ele não nega que o cristão deve se importar com a sociedade, com a justiça, com o trabalho, com a política, mas ele recusa, com igual firmeza, que qualquer movimento humano, seja ele conservador ou revolucionário, de direita ou de esquerda, possa ser identificado com a causa de Deus. Para Barth, o reino de Deus não confirma a ordem estabelecida, mas também não deixa se capturar pela revolução. Ele chama isso de a grande perturbação, uma força que questiona todo o poder humano,
precisamente porque é maior do que qualquer um deles. E é aqui que voltamos à pergunta que abriu esse episódio. Agora, com mais um século de peso, é lícito ao cristão participar da vida política na sociedade? O que esse texto escrito há mais de 100 anos, numa Alemanha em ruínas, tem a dizer ao Brasil de 2026, em ano eleitoral? Em que autoridades religiosas, católicas e evangélicas, de tradições as mais diversas, se envolvem cada vez mais diretamente na disputa pelo poder? Será que Barth nos ajuda a pensar essa relação entre fé e política de forma mais crítica? Será que sua grande perturbação tem algo a dizer tanto para quem sacraliza a ordem estabelecida, quanto para quem sacraliza a mudança? E no fim das contas, é possível ser cristão e engajado politicamente sem transformar a fé em um instrumento de partido? É sobre isso que vamos conversar a seguir. Fique com a gente. Isso é o Crer para Viver. Pois bem, então vamos dar continuidade. Vamos passar a palavra aqui para o professor Cláudio, que vai fazer a explanação. Sim. No podcast passado, nós começamos a fazer abordagem, ou fizemos praticamente toda a abordagem, toda a análise crítica do texto Cristão na Sociedade, de Karl Barth, não é? Mas eu ainda quero trazer uma ou duas perguntas para o professor Anderson, que nos ajudarão nessa discussão da temática de hoje, não é? O professor Anderson sempre foi bastante crítico em relação à postura do acadêmico brasileiro em relação a teorias, não é, que vêm de fora, sejam elas europeias, americanas, sempre houve uma subserviência muito grande do acadêmico brasileiro, não é? Então esses teóricos, isso não é só na teologia, isso é na sociologia, na psicologia, não é? Esses teóricos, renomados que vêm de fora são tratados como aqueles os únicos que podem construir teoria, não é, de forma original. Então eles se tornam intocáveis no nosso meio. Isso aconteceu na teologia. No caso de Karl Barth, ele tanto de fato, ele é criticado por uma parcela grande do mundo religioso, não é, evangélica, muitas vezes, mas também sem um conhecimento sobre a teologia dele, ou então ele é venerado como um nome, uma teologia que já está pronta, não é? E que nos cabe, nos direcionar a partir dela. Então, frente a esse cenário, esse problema do acadêmico brasileiro em relação às teorias que vêm de fora, eu quero fazer uma pergunta para o professor Anderson sobre um ponto que sempre foi questionado no Karl Barth, não é? Que é um ponto frágil, que é a fundamentação exegética dele para as teses que ele defende, não é? Especificamente aqui nessa palestra, O Cristão na Sociedade, nós vimos que ele começa falando de um cenário lá em 1919, né, em que havia uma tensão entre religião e sociedade, profano e sagrado, e também do ponto de vista teológico, essa tensão, não é, entre o sagrado, o mundo, como é que essas grandezas podem se comunicar, não é? E o Barth tenta fazer uma fundamentação exegética para esse contato, não é? Como é que se dá uma abertura de lá para cá, quer dizer, de Deus para o mundo, não é? Porque é disso que ele está falando quando ele fala do cristão na sociedade. E há vários pontos do texto em que ele tenta dar uma fundamentação exegética para essa abertura, do sagrado para o profano. E uma delas, ele cita um texto lá do Êxodo, quando há um encontro, não é, e Deus fala com Moisés, e há 2 momentos em que Barth vê uma polaridade. Primeiro, Deus diz: "Não te chegues para cá", né, dizendo que aquilo ali é santo e, portanto, se fala de uma distância, não é? E no segundo momento, Deus fala: "Vai até o Egito, não é, porque eu ouvi a aflição do meu povo".
Então Barth tenta dar um fundamento exegético a partir desse texto do Antigo Testamento, eh, para a questão que ele está levantando agora em 1919, que é a relação entre religião e sociedade. Ele tenta legitimar uma ação política, do cristão na sociedade a partir desse texto que eu acabei de citar. Eu gostaria de ouvir o professor Anderson, quero lembrar que ele é biblista, não é? Sobre, essa fundamentação exegética que o Karl Barth tenta dar nesse texto. Bem, o Barth ele tem uma mente brilhante e ele é um pensador sistemático muito denso, né. E existem 2 fatores que às vezes dificultam a compreensão do texto do Barth. É a densidade, como ele escreve, ele é um alemão, e a densidade é porque ele faz uso, um uso muito, às vezes, muito erudito e um pouco hermético da língua, o que torna a compreensão, às vezes, do texto que o Barth escreve bem complicada, bem difícil, né. Para muitos chega a ser até improvável, né. Mas alguns que foram inclusive alunos dele, Pannenberg foi um dos talvez mais brilhantes alunos do Barth, mas também foi aluno do von Hahn, portanto ele recebe a influência dessas 2 grandes referências do século XX, né, o von Hahn é talvez uma das maiores autoridades do século XX em Antigo Testamento, em teologia do Antigo Testamento, e o Barth provavelmente o segundo grande teólogo da nossa história cristã, né, ficando atrás somente de Tomás de Aquino para alguns. Então, Barth tinha uma fragilidade do Barth, não que ele não soubesse fazer, mas talvez porque ele fez uso de um método que tornou a inserção direta ao texto, através da exegese, algo de segunda grandeza, algo de segunda importância. Quando ele prioriza, o método, de abordagem, ao invés do método de inserção direta ao texto, portanto ele faz uso, de uma hermenêutica existencial para fazer inserções indiretas ao texto e, portanto, inserção exegética indireta ao texto, ele incorre em alguns, né, alguns erros, alguns equívocos, né. Por exemplo, esse que o professor Cláudio trouxe à baila, né, veja que quando Deus diz para Moisés: "Olha, você vai ter que ir lá no faraó e dizer para ele para libertar o meu povo". Isso não tem nada a ver de inserção política. Não pode ser considerado um texto. Primeiro porque, o texto ali não trata de uma questão de natureza política, mas uma natureza, eu diria, vamos usar o termo grego aqui, na verdade é o cumprimento de uma promessa feita aos pais, aos patriarcas, né. Então nós temos a realização de uma promessa que foi feita a Abraão, através de Abraão alcançando Isaque e Jacó, e depois, Moisés foi, eh, chamado para ser o libertador de Israel. Mas não se trata de um libertador político, e esse eu acho que foi o grande problema de Barth. Não se trata ali de um libertador político, porque na verdade o povo não tinha uma identidade política ainda. E a condição do povo era o objeto para o qual a missão estava sendo dada. Então não se trata de é uma transformação de condição, e não uma transformação social na sociedade para a qual, eh, Moisés estava sendo enviado. Então essas diferenças, né, se ele está querendo dizer o seguinte: "Olha, não, o sentido é a missão", mas sim, se o sentido é a missão, nós temos que associar a missão
ao objeto em que a missão está sendo realizada. Então, de toda forma, esse é um uso descabido de um texto que não pode ser considerado base, não pode ser considerado fundamento para justificar a inserção do cristão no mundo pela via política, para a transformação da sociedade. Então, consegui responder, professor? Sim, conseguiu sim. Eu acho que a gente, para aproveitar o tempo, o senhor acha que cabe mais alguma pergunta sobre o artigo do Barth ou a gente passa Eu para... queria fazer mais uma consideração. Tá, Bem, veja bem, isso foi dito na análise que o professor Cláudio fez semana passada, foi rapidamente mencionada pelo no Laércio hoje, né? E eu acho que é importante a gente deixar isso claro, porque deixar mais claro o nosso posicionamento em relação a essa questão que se levanta. O cristão, ele pode ou não participar da vida política. Lembre-se que a gente não fez nenhum tipo de proibição. Nós nunca fizemos uma advertência que fosse por essa direção. Não, o cristão não pode participar. Agora, nós temos que procurar identificar por que ele, qual é a motivação que está levando ele a participar da política ou da vida política. Primeiro, existe sempre aquela justificativa de que se existe um projeto em mente. E o que eu vejo na prática é políticos evangélicos se engajando na política, no meio político, se tornando parlamentares, outros governadores, outros executivos e outros até no judiciário. E que, via de regra, eles não conseguem entender exatamente os pontos de convergência e os pontos de divergências que há entre esses dois mundos. O mundo laico, político, social e o mundo religioso, sacro. Nós temos que entender que quando a gente dissolve a linha que separa esses dois mundos, então nós criamos uma fusão de um mundo que não se comunica entre si mais. Porque a linguagem se torna confusa, os conceitos, por se tornarem de circulação livre, tanto do espaço profano para o sagrado, quanto do espaço sagrado para o profano, como ele se torna livre, ele acaba sendo monossignificado. Então, nós temos que entender que a fé cristã, quando fala de transformação, ela usa esse conceito, mas não é o sentido aplicado à sociedade. Já falei isso várias vezes aqui, vou repetir. Paulo diz, e não vos transformeis, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A expressão no grego aqui tem algo de sugestivo, ana, kaino, sei. Então nós temos aqui uma expressão que sugere um princípio de renovação, um momento de renovação, um pico em que há uma ruptura entre o antes e o depois. O kainos tem a ver com o kaine antropon, com a novidade, com o novo nascimento. A palingenesia, a experiência da palingenesia, sugere a mesma convergência de experiências. E, portanto, esse conceito, quando combinado com a sugestão que nós podemos buscar em outros textos do Novo Testamento, por exemplo, Nicodemos, se não nascer do alto e do Espírito, né? Então você não poderá participar do reino de Deus. Sugere que a tradução melhor aqui, para o texto de Romanos, capítulo 12 de Paulo, seria: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos a partir do ímpeto do novo, a nova disposição cognitiva que nasce com a regeneração, com o momento de um novo nascimento, a palingenesia. Então, esse é o momento propício para vocês cortarem com os hábitos antigos
e inaugurarem hábitos novos a partir da fundamentação de novas crenças, de novos valores. Então, é para essa direção que o Paulo está falando. E a direção, o destino dessa engenharia, o destino final dessa obra de engenharia, da metanoia, é o próprio sujeito, é o próprio cristão, não é a sociedade. Portanto, a fé cristã, o objeto da fé cristã não é a transformação da sociedade, a meta, o objetivo, mas é transformar a consciência do indivíduo que se rendeu a ela, se entregou a ela. Então, veja bem, se isso é verdade, como é que nós vamos pegar essa compreensão e fundamentá-la para justificar essa, eu diria, essa missão que se quer dar ao cristão de transformar as estruturas sociais da perversidade lá no mundo? Isso é um problema. Olha, se quiser dar essa interpretação, dá, mas não faça em nome da fé cristã. Em nome da fé cristã, não. A gente tem que aprender a ser honesto. Precisamos primeiro aprender a ler corretamente o que está no texto, que nós temos como legado de interpretação e valores e crenças que foram deixados pelos escritos do Novo Testamento. Isso deve nortear, deve orientar o agir do cristão no mundo, mas em relação a si mesmo. O mundo representa uma força de oposição. Paulo diz que é um sistema de oposição. É um sistema de valores que foi instituído para fazer oposição, para apagar, para ofuscar a luz. Mas a luz é muito forte e ela não pode ser ofuscada. De maneira que, por não poder ser ofuscada, ela acaba sendo projetora ou projetiva. Ela acaba projetando luz para todos. E o sentido, vós sois luz do mundo. Ou seja, quando a luz acende, o ambiente perde essa densidade, a densidade da massa escura. Ele perde. Então, o sentido é dar compreensão e sentido para viver de forma como Cristo, da forma como Cristo viveu. Isso a gente falou lá na conversão, lá na época que representa a conversão. Isso está tudo no nosso podcast, né? Desde o início a gente já tem falado sobre isso. Então, eu penso o seguinte, eu tenho dificuldade de entender que um cristão tenha vocação para ser político. Eu tenho dificuldade de entender isso. Agora, se ele quiser atuar como um político profissional, bem, ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso sem nenhum problema. Só que aí ele tem que compreender que o risco é total por conta dele. O risco total desse avanço é por conta dele. Ele não pode ir nem em nome da fé cristã, nem em nome da igreja que ele participa, que pretensamente é uma igreja que representa a fé cristã. Né? Pode falar, Alex. Eu tenho uma pergunta que eu acho que vai nessa direção, aí deixa eu tentar formular ela aqui. Tá. Né, vamos ver se enquadra. Nós estamos falando aqui se é lícito o cristão participar da vida política. Dentro das igrejas, quando a gente está falando assim da parte administrativa da convivência eclesiástica mesmo, existe um modo de ser das pessoas, né, de administrar a própria igreja. E eu percebo, na minha experiência de convivência com outras pessoas, que têm envolvimento com política, que às vezes há uma mesclagem entre esse mundo eclesiástico com o mundo da política. Ou seja, como se fossem dois mundos diferentes que entram em contato e um acaba fazendo uma transferência para outro, né? Ou seja, Computação. né, isso aí. Ou seja, parece que há um perigo aí entre o envolvimento, né, de uma pessoa da igreja, né, com esse mundo político, de levar ideias ou modo de ser que é típico desse mundo religioso para dentro do mundo político e querer que isso se funcione lá. E o inverso também. Ou seja, isso não é um perigo para a fé, né? Não é um perigo para a maneira como a fé é comunicada através da vida daquela pessoa que se identifica como cristão e que se apresenta num político com atitudes típicas de político, né? E que, de modo geral, na população, elas são, na grande maioria, mal vistas, né? Como que a gente pode... Eu penso, Laércio, que
boa parte dos evangélicos, já que vamos fazer uma Uhum. separação entre evangélicos engajados em uma comunidade local e o cristão. Uhum. Infelizmente, às vezes, isso é didaticamente necessário ser feito, né? Porque a fé cristã, ela não é uma arquitetura definida em termos prediais. Não é um local onde pessoas se reúnem que representa a fé cristã. A fé cristã, ela é uma entrega. Dizia o Bultmann que é uma entrega radical. A fé cristã, ela se apresenta como modo de vida. Ela não está relacionada nem à teologia, nem à eclesiologia. Portanto, separando a fé cristã da eclesiologia, porque é em nome da eclesiologia, representando uma eclesiologia, que esses caras vão para a política. Ele vai representando a Assembleia de Deus, o outro vai representando a Igreja Batista, o outro vai representando a comunidade dos carismáticos católicos, e aí vai. Não é? Então, eles estão representando a religião e a igreja, usando a expressão do Luhmann. É um sistema de crença, é um sistema religioso, bem estruturado, bem formado, ou é um subsistema, melhor dizendo, na linguagem do Luhmann, mas separado, ou seja, quando eles falam que vão representando a igreja, eu quero saber o que da igreja eles vão levar para a política. Esse é que é o problema. É porque hoje eles não têm mais a intenção de eclesializar o mundo, também. Mas hoje a tendência com a chamada pós-secularização do mundo contemporâneo, hoje estão tentando agora eclesializar a política. Não é só politizar a igreja, mas é eclesializar também a política. Por isso que eles abrem lá uma comunidade dentro, lá do parlamento, lá dentro do parlamento de Brasília, né, da Câmara dos Deputados, tem uma bancada que faz culto, que tem um dia específico para fazer o culto, etc. Leva um pastor, um missionário, etc. Quer dizer, isso tudo, será que a igreja também quer dominar esse espaço? Também quer tomar conta desse espaço? De que forma que ela toma conta? Levando o seu discurso, pregando suas crenças e seus valores, tentando com isso catequizar a consciência do político que lá está e que não faz parte desse mundo religioso. Então, a intenção é essa, é evangelizar o espaço político. Isso é desonesto. Isso é desonesto. Por quê? Porque nós vivemos num Estado laico. Como o Estado é laico, então não pode haver essa mistura, não pode haver essa miscigenação. Quer dizer, a religião e a igreja não pode se tornar uma só. E aí daqui a pouco se torna uma só, o que vira? Essa síntese vai ser o quê? O que vai ser a síntese da igreja com a religião com a política? Nós não sabemos. Pode sair ditadura disso aí. Pode sair ditadura disso aí. Não, mas a igreja prima pelos bons costumes. Olha, preste atenção. A igreja evangélica alemã, na época do nazismo, favoreceu bastante o nazismo contra a própria fé cristã. Contra o movimento, contra aqueles que estavam na fé cristã. Razão pela qual surgiu um movimento de resistência, que era a igreja confessante, da qual o Barth fazia parte militante, mas não era a igreja visível. Era um movimento de resistência, eram pessoas que resistiam, que não se vergavam diante do Hitler. Algumas vezes, militares entraram nas salas e pediam para os professores baterem continência para o Hitler. O Barth foi um dos que falou assim, eu só bato continência para o rei dos reis. Ele falou assim, então faz o seguinte, nós vamos te dar algumas horinhas para você pegar sua mala e sumir daqui, senão você vai morrer. Aí ele teve que sair da Alemanha, passou um tempo nos Estados Unidos. Quando a guerra acabou, ele volta para a Suíça e depois retorna à Alemanha para dar aula. Logo depois de aposentadoria, ele se dedicou a acabar de escrever a sua grande obra, a grande obra da sua vida, que foi Dogmática da Igreja, né? Pois bem. Professor, tem uma entrevista do Karl Barth na internet, as pessoas podem procurar.
em que ele faz uma afirmação tenebrosa de que, no período do nazismo na Alemanha, o Führer, o Hitler, era entendido como a voz da revelação. Voz da revelação. Exato. A revelação de Deus na Terra. Uhum. Era um representante legítimo, né? Bem, esses são os riscos, veja bem. E a gente, às vezes, não considerando isso, aproxima-se demais de dois mundos que têm, por natureza, crenças que são desiguais, valores que são desiguais, e meta de atuar no mundo que também pretende atingir destinatários que são desiguais. A política pretende melhorar a vida das pessoas na sociedade. A fé cristã e a religião evangélica com ela deveria atuar de modo unívoco, né, para alcançar e transformar não o meio, mas a consciência do próprio indivíduo que não faz parte, que não foi alcançado pela mensagem do Querigma, ou do Querigma, né? Veja bem, então são duas formas de atuação, são dois mundos diferentes, portanto a gente tem que questionar exatamente em que ponto é viável, plausível produzir eu diria, uma junção, um casamento por conveniência desses dois mundos. Porque boa parte desses candidatos que saem, que vão para a política, eles vão com o apoio da instituição, da religião e da igreja. E vão lá para representar aqui uns cristãos, mas não, é porque se a gente não for lá representar, pode ser que aí tem o movimento A, o movimento B, o movimento C, eles estão querendo criar leis lá para favorecer cada um desses movimentos, e isso pode prejudicar, porque daqui a pouco o pastor vai ser proibido de pregar num púlpito, daqui a pouco isso e aquilo, etc. Bem, se o Estado conseguir obedecer à Constituição, reza na Constituição que o espaço da religião é um espaço inviolável e que as crenças da religião também são crenças invioláveis. Então, se existe uma certa perturbação por parte de pessoas relacionadas à área do poder jurídico, né, do poder judiciário e também do poder político, ali no Congresso Nacional, e também no Executivo, em relação a essa aproximação da religião da política, e a possível, eu diria, o possível desvio de finalidade que possa acontecer a partir dessa aproximação, desse casamento, eu digo que o problema todo está em não aceitar a autoridade da própria Constituição. A igreja força, quando ela tenta eclesializar a política, força, ela está desrespeitando, sim, a Constituição do país. Porque lá se diz que o Estado é laico. Eu não posso levar o culto para o laico, para o Estado que é laico. O Estado é laico. Eu lembro que eu sempre questionei isso lá. Eu morei em Floripa e tem uma universidade lá pública, que deixou uma igrejinha ser praticamente construída dentro, né? Se a gente já passou lá, a gente falei sobre isso. E eu acho perigoso. Não está dentro do espaço, mas sugere como se fosse parte. Uma capelazinha, etc. Mas não, então tem que tomar cuidado com isso aqui. E à medida que a gente vai se palanque para falar de política e leva a mensagem religiosa, isso é uma desonestidade. É desonestidade do evangelho quando faz isso. E aqui, independente se eu sou de esquerda, de direita, isso é desonestidade. Porque é uma forma de desrespeitar um limite posto pela própria Constituição. As duas ideologias fazem isso, né? As duas fazem. Então, eles estão desrespeitando, eles estão transgredindo o limite que foi imposto para que não houvesse problema entre essas duas instâncias, que foi separado com a secularização.
Tem uma questão sobre isso. Quando se fala de política, tem alguns textos que são comumente citados, né, dentro da igreja para defender justamente a legalidade do cristão estar envolvido com a política e da própria igreja. E uma das passagens que o pessoal gosta muito de citar é as que se referem a Daniel, né, na época lá da Babilônia e tudo mais, né? Ou seja, e aí usa-se Daniel e os companheiros dele para se defender a participação política, né, ou seja, do evangélico, né, no Estado. Eh, Só que o texto lá relata, né, que Daniel ele não participava ali não participava exatamente do mesmo jeito que a Babilônia cultivava a política. É isso mesmo? Ou seja, ao invés de ser um texto que favorece a opinião de que é lícito participar, na verdade o texto aponta para o contrário. Como é que a gente interpretaria isso? Como é que responderia alguém que usaria esse texto para defender a participação do evangélico ou do cristão na política? O ponto, que a gente chegaria é o mesmo da interpretação que eu fiz do texto de Moisés, Aham. como poderia ser feito o texto de José também. Na verdade, a sedentarização, o que que é a sedentarização no Antigo Testamento? É o momento em que um povo para o movimento se estabiliza do ponto de vista político, geopolítico. E aí esse fenômeno se dá o conceito, se atribui o conceito de sedentarização. Quando o Israel para em Canaã, ela estaciona em Canaã, estaciona para se constituir um Estado-nação. Aí vai para as lutas, as conquistas, as guerras, e vamos diante. Aqui, essa é uma terra que Deus nos prometeu, é a terra nossa, é a terra que emana leite e mel, é a terra que foi prometida aos nossos pais, né? Então, está ali para essa finalidade, se constituir um Estado-nação. Agora, veja bem, qual é a função da política? A política foi inventada para quê? Por que foi necessário criar política? A gente tem que fazer uma pergunta dessa para tentar entender a relação entre sociedade, religioso e política. Bem, quando há secularização, a gente falou rapidamente isso nos podcasts, há 2 podcasts atrás, ou 3 podcasts atrás, não lembro. A concepção de separação, né, de laicização do Estado, separação igreja, religião e religião e Estado, e a esse fenômeno se dá o conceito secularização objetiva. A pretensão é mostrar que a igreja, ela não pode atuar em tudo, porque isso gerou problema. Nós criamos uma igreja tirânica. A igreja da Idade Média era a igreja absolutista, tirânica. A igreja que matava, que fazia barbaridades, que levava a gente para o meio da praça e queimava, enforcava e etc. Mas essa é a função da igreja? No Novo Testamento, isso, a igreja posta com essa finalidade? Não. Mas qual é a finalidade da igreja? A igreja trabalha para o mundo no sentido de servir. Daqui a pouco o professor Cláudio vai fazer uma exposição de um texto para nos dar melhor compreensão dessa vocação da comunidade, da igreja como comunidade de fé. O fato é que nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, não há base para se construir, eu diria, exegeticamente, um suporte de justificação, uma plataforma de justificação, a partir do qual o cristão, representando uma denominação, pudesse lá falar assim: olha, eu vim aqui em nome de Deus para fazer isso. Bem, eu poderia ir sem a política, concorda? Então, o chamado para ser luz não está enviesado à vocação política. O chamado para ser sal da terra não está enviesado ao chamado político. E note bem que, quando a gente fala disso, eu penso que aquela tradução é uma tradução fraca.
não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação. Eu acho que essa preposição não deveria ser colocada. A coerência, a tradução mais coerente é que a renovação acontece a partir da experiência fundante. E a experiência fundante do cristão é a regeneração. É onde há uma mudança de disposição. Uma disposição cognitiva nova começa. Uma disposição moral nova começa. Moral e cognitiva, né? E, portanto, psicomoral. Aí começa uma nova disposição. Aí começa um afastamento entre uma antiga prática e uma nova prática a ser construída. Entre antigos valores e novos valores a serem construídos. A ruptura entre as antigas crenças e as novas crenças, que são constituídas a partir de agora, desse momento de renovação. É esse o sentido. E esse é o sentido da transformação. Transformai-vos, metamorfuste. Transformai-vos a partir da renovação. Se a gente entende dessa forma, então o cristão, aqui Paulo não está dando ao cristão subsídio para ele pensar, olha, você vai lá e muda tudo lá. Isso acaba com o argumento da teologia da missão integral. Isso acaba com o argumento da teologia política da libertação. Essa é a função, transformar a vida na sociedade é missão do Estado, da política. Por isso nós criamos a política, para melhorar a vida social das pessoas. Essa foi a finalidade. Quando havia medo de perda da vida, a vida se tornou um bem sem valor, nós colocamos o Estado representando a espada, para garantir, olha, ninguém mais mata ninguém nesse lugar aqui. Quem matar alguém agora vai ser morto. Qual é a função da lei para Moisés, de Moisés? Agora nós somos o quê? Uma nação. Uma nação. Agora nós somos uma nação. É melhorar, porque vida em sociedade é uma vida complicada, é uma vida complexa. Se a gente não tem ordem, não tem lei, não tem como sobreviver numa sociedade. Então o Estado vem para notar os problemas que nascem em sociedade e criar leis para amputar os problemas e para garantir que, através da ordem, o bem-estar social seja garantido ao povo. E que mais? E as mudanças que forem necessárias. Aí a gente faz isso através da política. Essa é a função política do Estado. Agora, não tem a função política da religião. Essa é uma função que não tem. Existe a função moral da religião. Essa existe. Vós sois luz do mundo. Essa é a função moral. Vós sois sal da terra. Essa é a função moral. Não é a função política. Por que a gente quer insistir nessa tese de que a igreja evangélica tem que ir para a política? Não. O que eu vejo com isso é que parte desses evangélicos que vão para a política, eles não são vocacionados. Eles são profissionais. Eles vão para a política para sobreviverem da política. Lembra a teoria, as duas vocações do Max Weber? O que é a vocação política? Existem dois modos de ser político. Dois modelos de políticos, né? Ou dois modos de ser político. Um é aquele que vive da política, o que vive para a política. Bem, o que vive da política é o profissional, segundo Weber. E o que vive para a política é o vocacionado, porque ele já tem um projeto. Querendo ou não, na ou fora da política, ele vai exercer algum plano. Não teve aquele cara lá, aquele sociólogo famoso que morreu lá atrás, década de 90, ele morreu, inclusive, de uma doença, o HIV, né? Eu esqueci o nome dele. Ele aparecia na televisão e tal. Eu não me lembro mais o nome dele. Mas ele é um político sem ser político, é um vocacionado ali. Ele não precisava de política para fazer a política de transformação que ele tinha um projeto. Eu não me lembro mais o nome dele, não esqueci. Mas, enfim, se eu percebo alguma coisa, nós temos projeto, por exemplo,
Lá em Santa Catarina, eu morava numa cidade e eu via constantemente pessoas com esquizofrenia pedindo esmola em sinais. E isso sempre me deixou sempre triste, essa cena. São pessoas que não têm família, pessoas que não recebem um tratamento adequado para viverem sem tanto sofrimento. Quer dizer, eles não são, não têm um médico para acompanhá-los, eles não têm comida, não têm profissão. Eu acho que tinha que ter um projeto para assistir todos os esquizofrênicos do país e colocar isso sob a responsabilidade de cada prefeito, de cada governador. Governador e prefeito que não atingisse a meta de levar o esquizofrênico para o tratamento, dar a ele condições de viver uma vida normal, profissionalizar e tentar, a partir disso, se ele não tiver família, mais uma família natural que o queira, tentar inserir ele dentro de uma família social. Porque nós precisamos de um afeto, e já que a tendência do esquizofrênico é perder o afeto progressivamente na vida, na sua capacidade de interagir, então vamos tentar retardar esse processo, dando ele a família para ele tentar retardar o máximo possível essa desconexão afetiva que ele, infelizmente, pela própria doença, ele vai sofrendo ao longo do tempo. Mas ver um esquizofrênico conversando sozinho, desamparado na vida, completamente sem família, sem eixos, sem eira, sem beira, sem rumo, sem prumo, sem futuro, isso deveria ser, todo governador e todo prefeito deveria ser punido se não corrigisse um problema desse. Isso é um projeto. Se eu fosse uma política, eu ia bater em cima disso. Tomara que quem está me ouvindo agora não me plageie aí e não pegue isso, viu? Esse é meu projeto, hein? Obviamente que eu não vou para a política. Agora, então, aí eu estou indo como vocação. Agora chega lá os caras, esses cara que sai do nada, já está querendo ser senador. Tem político aqui que foi vereador aqui em Goiânia. Não ganhou para vereador e está saindo como senador agora. O cara não sabe nada. O cara vazio, eu já tive com ele, conversei, é um papel em branco. Vai lá, porque quer sobreviver da política, quer status quo, quer depois com o diplomado já de política, ele quer chegar na igreja para ter aplauso, quer chegar numa festa para ter aplauso, é outra motivação. Não adianta falar que não é, porque a gente sabe que é. Então, isso tudo está virando bagunça, porque agora a política se transformou em status quo, e modo de garantir uma sobrevivência de qualidade para quem entra nela. Porque ele, além do salário dele, ele tem um salário que pega dos outros. É o que a gente vê. É o que a gente ouve na televisão. É as mensagens que eles estão nos passando. E ainda tem ajuda disso, ajuda daquilo, auxílio isso, auxílio... É uma vida muito boa do político. Que não está em dissonância com a média geral de salário do brasileiro. Salário brasileiro, o poder de compra do salário em geral, do salário do brasileiro em geral, é baixo. Do político está lá em cima. Por isso que ele não está preocupado, ele não está tendo insônia, ele dorme bem. Por quê? Porque ele tem um salário muito alto, tem muitas garantias, enquanto o resto da população não. Então é preciso avaliar tudo isso. É preciso limitar, sim, a entrada de religiosos na política. Eu sou a favor de limitar. Limitar, sim. Estudar, deveria até colocar auditores, psicólogos, para avaliar uma espécie de auditoria psicológica para tentar identificar qual é a motivação de cada um quando quer entrar na política. Também deve entrar quando quer entrar no Poder Judiciário, fazendo a mesma coisa. Então, nós temos o problema que as duas esferas, esfera religiosa e esfera política, acho que elas não são compreendidas da forma correta. Não se compreende a fé cristã de forma correta, o religioso que vai para a política.
e não se compreende a esfera pública da política, quem está tentando ir, em nome da fé, produzir uma espécie de mudança emblemática na sociedade. Isso não vai acontecer. Vai fazer uso dos 4 anos, vai se eleger, vai pedir mais 4 para fazer o que não fez em 4, até tornar... Lembra um político aí que queria se aposentar, mas tinha que, né? Tinha que ter o tempo correto e tinha que fazer um discurso, apresentar um projeto, alguma coisa assim. Aí ele podia aposentar. E era só isso que ele queria, mamar nas tetas do Estado. Só isso. Foi para isso que ele entrou lá. Um oportunista. Quantos estão indo nessa mesma condição? Em nome de Deus, em nome da religião. Estão tentando catequizar política, estão tentando ressacramentar ou ressacralizar o espaço que foi laicizado, que foi o espaço da política, o espaço do Estado. Pode falar, professor. Não, eu tô... a gente passa para o artigo agora ou já... Então, nós podemos fazer o artigo no próximo episódio, porque já deu nosso Já. tempo. já deu tempo, eu estava então pensando nisso. Então aí a gente já inicia o próximo episódio com o artigo. Pode ser? Certo. Eu acho que então, para ficar claro para o nosso ouvinte, aquele que nos vê no áudio ou aquele que nos vê no vídeo, né? Nos ouve no áudio ou nos vê no vídeo, entender isso aí, isso tem que ficar claro para você. Tem que ficar claro para você que existe hoje uma confusão, uma balbúrdia. Nós entendemos muito pouco da fé cristã para entender qual é a vocação do cristão no mundo. O Barth, ele fez uma fundamentação. Ele diz que o cristão, na verdade, é o pequeno Cristo, é aquele que representa Cristo no mundo, mas ele não diz o que significa isso, em termos de linguagem prática. Outra coisa, política, a ética da política é uma ética pragmática. Portanto, quem vai para a política não vai para defender moral. Porque a moral e a pragmática não caminham juntas. Pragmática, quem inventou a pragmática na política foi o Maquiavel. Os meios são justificados pelos fins. Portanto, se tem um fim, a gente constrói os meios. E a gente não vai discutir se esses meios são lícitos ou se são meios ilícitos, porque na política essa fronteira não existe. Na religião, sim, mas na política, não. Então, eu me lembro do artigo do senhor, que é O Fim da Religião e o Último Homem, que o senhor diz que a emergência do pragmatismo significou a morte de uma ontologia da verdade. É isso aí, professor. Espero que isso tudo fique claro, porque nós estamos no ano de eleição. É o ano onde os políticos vão às igrejas agora para fazer o discurso. E aquela ladainha toda. Todos eles pragmáticos, todos eles vão mentir para as pessoas na igreja. Vão mentir. E boa parte dos líderes vão deixar a coisa acontecer. Porque, quem sabe, existe uma ponta de interesse nisso aí, uma cumplicidade nisso aí. Então, isso está virando um problema. Isso está virando, a gente chamava isso lá daquela bolinha de neve, que é pequena quando começa e depois... Então, isso está virando um problema sério, porque daqui a pouco nós não saberemos mais o que fazer para nos redimir dessa condição que nos foi colocada. Foi que nós mesmos nos colocamos, que os políticos, em nome da religião, nos colocou. A todos nós. E Jesus diz assim, olha, a frase é, se o sal não prestar mais para uma função, então ele precisa ser lançado fora e pisoteado pelos homens. Então, a comunidade cristã, dos cristãos, em vez de pensar sobre qual é o papel dela no mundo, na sociedade, do ponto de vista da ação política, deveria pensar isso, nessa mesma função, na perspectiva de uma ação moral.
É essa a atuação da fé cristã, é essa a atuação da comunidade de fé em que os cristãos estão, ou deveriam estar. Com essa pergunta e com essa resposta em vista, né? Agir para o cristão não é um agir com sentido político. Agir para o cristão é o agir com sentido moral. Político se transforma as condições sociais de vida das pessoas na cidade, na sociedade. Então esse é o tema do próximo episódio, não é? Do próximo episódio. Então, já político não, já moral não, é a consciência. E aí nós falamos, nós não precisamos ir para a política para atingir esse alvo. Nós podemos fazer isso andando, caminhando, promovendo eventos, inclusive nos cultos das comunidades. A gente pode fazer isso, sem precisar recorrer ao Estado ou à política, né? Então eu penso que isso ficou claro agora, eu penso que nós conseguimos esclarecer, e aí a gente vai agora passar a palavra para o Laércio para a gente terminar esse bloco e se preparar para o próximo, né? Então, nós agradecemos a você que nos acompanhou até agora, né? Vamos continuar a desdobrar esse assunto que foi abordado nesse episódio no próximo episódio. Peço que você clique no botãozinho de like se você gostou, né? E faça algum comentário para que o algoritmo entenda que isso aqui é um assunto relevante. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.